Fim de ano chegando, o momento ideal para fazer aquela viagem tão planejada. Mas para evitar dor de cabeça com atrasos e cancelamentos de voos, é preciso que o consumidor conheça os seus direitos. E olha só, um estudo recente de uma empresa britânica de pesquisas mostra que somente 5% dos brasileiros que viajam de avião conhecem os seus direitos. Bom, para falar sobre esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje o professor Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor, de acordo com essa pesquisa que foi encomendada pela AirHelp, que ouviu aí mais de 10 mil pessoas em diferentes países, sendo mais de 2 mil aqui no Brasil, 51% dos entrevistados brasileiros já tiveram algum problema com voos nos aeroportos nos últimos 3 anos e desse total, 60% disseram que a empresa aérea nunca informou sobre os seus direitos. Cabe a quem ter essas informações? É da empresa a obrigação de informar para o passageiro sobre os seus direitos? Bom, é obrigação sim da empresa, da companhia aérea, direito de informação previsto no artigo 6º do Código de Processo, do Código do Consumidor. Então é direito sim da empresa, melhor, é obrigação da empresa informar todos os direitos do nosso consumidor, do nosso passageiro. Normalmente quando a gente está diante de uma situação de tensão, às vezes a gente está preocupado, filho, mala, bagagem, o atraso, às vezes isso acaba ficando mais difícil, mas tem que ser reforçado isso previamente, antes da aquisição, no momento da aquisição da viagem e também no momento em que vai ser feito ali o check-in, aquele primeiro contato, passageiro ou companhia. Quais são os principais direitos que os consumidores têm em caso de atrasos, que são muito frequentes, né, em aeroportos? Tem um manual muito interessante da ANAC a respeito dos direitos do consumidor, em especial no tocante aos principais aspectos, aí, as situações infelizmente mais comuns. Pensando em atraso de voo, a gente tem um passo a passo e que estabelece que até uma hora de atraso, a gente teria a necessidade da companhia aérea fornecer meios de comunicação, passageiro, terceiras pessoas, para que avise o motivo do atraso, que vai chegar atrasado no destino e assim por diante. Passado de uma hora, estamos aí chegando em 2 horas de atraso, é indispensável que a companhia ofereça refeição, voucher, alimentação e assim por diante, para que a gente possa ter um mínimo de acomodação dos passageiros nesse sentido. E para além de 4 horas, aí é necessário transporte para realocar os passageiros, acomodação e assim por diante. O que eu acho que é interessante, e aqui eu acho que vale a pena indicar, é que às vezes, mesmo com este manual da ANAC, direito de todos os consumidores, passageiros, a gente tem que entender que algumas situações, elas exigem um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque a companhia ela deve atender o passageiro e as suas peculiaridades. Digo isso porque muitas pessoas nessa época do ano viajam com seus filhos. E às vezes estes atrasos eles acabam dificultando muitas vezes a gente atender essas crianças que são passageiros. Então às vezes é dificuldade com uma mamadeira, com leite, eu preciso de um trocador para poder trocar um bebê. Então, são algumas situações que elas devem sim ser atendidas, porque crianças ou adultos, todos os direitos devem ser respeitados para todos os passageiros com as peculiaridades de cada um. E caso, normalmente o que acontece é essas empresas, elas atendem a esses direitos do consumidor. Caso não atendam, como que o consumidor deve proceder? É uma questão também que gera bastante dúvida, né? Infelizmente o atendimento não é de pronto e nem tampouco eficiente. Nós ainda temos uma série de embaraços nessa prestação de serviço que ultrapassa o simples transporte aéreo, que acontece em razão de extravio de bagagem, um atraso de voo, cancelamento de um voo. De fato, direitos nós temos, ou seja, ressarcimento do valor da passagem e a devida tarifa aérea, as taxas de embarque. Nós temos a necessidade de transporte, acomodação do consumidor, a alimentação e, é claro, todas as peculiaridades podem ser objeto de ação judicial. Nós temos os juizados especiais cíveis, nós temos o site, diversos sites do governo, temos aí os sites das empresas, elas podem e devem ser acionadas para que a gente consiga ter uma solução talvez mais adequada. E falo agora como juiz, acho que reclamamos pouco
Apesar do número impressionante de ações, eu acho que o objetivo não é mitigar ou limitar a reclamação, é que a gente tenha um atendimento pré-processual melhor. As empresas precisam estar melhor preparadas para atender o consumidor diante de um momento de crise, de uma dificuldade, e não a todo momento a busca do Poder Judiciário. Essa deve ser efetivamente a última medida, mas não por uma questão do Poder Judiciário, porque eu acho que as pessoas, a gente busca pelo menos que passageiros, empresas, fornecedores, consumidores, eles tenham um atendimento mais claro e com isso a gente possa ter uma prestação mais adequada. Mas sempre, qualquer dificuldade, não havendo a contento a solução, o Poder Judiciário pode ser acionado. Agora, professor, a gente falou muito sobre essa questão de atrasos em voos e do lado contrário, por exemplo, se o passageiro chega atrasado no aeroporto por um motivo de força maior, um congestionamento, um bloqueio de via, ele também tem e perde o voo por causa disso, ele pode requerer algum direito ou aí não? Claro. Na verdade, direitos temos para todos os lados com as respectivas obrigações. O que acontece é, perdi o voo, responsabilidade minha. Eu, infelizmente, atrasei, não cheguei no horário designado. Eu tenho a possibilidade de ser reacomodado em outro voo? Sim, mas para isso, possivelmente, eu vou ter que estabelecer, ou melhor, vou ter que verificar o que consta no contrato. Talvez eu tenha uma multa, talvez eu tenha uma nova taxa de embarque, ou o voo que eu vou ser acomodado é mais caro e o pagamento de uma diferença. Tudo isso depende do contrato que foi estabelecido no momento da aquisição. A gente sabe que algumas passagens elas são compradas, adquiridas, sem a possibilidade de remarcar o voo. Então eu perco o bilhete. Isso previamente tem que ser avisado. Eu acho que o grande ponto é efetivamente a observância do artigo 6º do CDC. O direito de informação clara, precisa, para que todos saibam exatamente a medida dos seus direitos, mas também a contrapartida de suas obrigações. Tá certo. Bom, infelizmente nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer demais a participação do professor Dr. Alberto Gentil de Almeida Pedroso, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e especialista em direito do consumidor, conversando com a gente sobre os direitos dos passageiros ao viajarem de avião. Professor, doutor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço.